Os moradores das comunidades rurais de Parnaíba enfrentam um desafio diário. A escuridão que toma conta das ruas e estradas após o pôr do sol. A falta crônica de iluminação pública dificulta a locomoção noturna e se tornou um grave problema de segurança, deixando famílias vulneráveis a crimes e acidentes, por exemplo. É o caso de Ieda, que é uma moradora da comunidade Rancharia há mais de 15 anos. Quando anoitece, fica completamente às escuras. O resultado são insegurança e casos de assaltos. Como ela, centenas de parnaibanos da zona rural convivem com medo constante durante a noite. Todos os dias, Ieda percorre um trajeto de mais de 4 quilômetros para chegar à zona urbana e ir à faculdade. O percurso, que já é longo, se torna ainda mais difícil por um motivo que acompanha os moradores da zona rural de Parnaíba há anos: a falta de iluminação pública. Estudante de educação física, ela relata que a escuridão tem contribuído para a sensação de insegurança na região. Segundo Ieda, familiares já foram alvos de ações criminosas no local. A preocupação maior é com as mulheres, que se tornam alvos mais fáceis em trechos completamente escuros. É bem complicado, né? A violência, ela já está muito grande na cidade, né? E sem trecho de iluminação pelos lugares que eu passo todos os dias, porque como eu sou estudante, né, eu tenho que passar por esses caminhos todos os dias, de segunda a sexta, né? E sem iluminação fica bem complicado, a gente já tem muito medo da violência, né? E os marginais, eles se aproveitam, né, para assaltar, e por ser um trecho que não é tão visto, né, pela polícia, ou de outra forma, porque a gente mora mais longe da cidade, né, acaba que fica bem complicado para a gente, né, não só para mim como estudante, mas pelas pessoas que trabalham e que passam por esses caminhos todos os dias, né. E quando eu tive a oportunidade, né, de levar isso a público para as pessoas verem, eu pensei não só em mim, mas na realidade de todos da minha comunidade, de comunidades mais distantes daqui, né? Porque o caminho já é complicado para a gente poder ir e vir, né? E sem iluminação fica pior ainda, porque tem muito buraco, nesse tempo de chuva fica cheio de água. Então, assim, é uma realidade bem dura, às vezes, de enfrentar, né? A comunidade Rancharia fica na zona rural de Parnaíba e enfrenta diariamente os impactos da ausência de serviços básicos. Além da iluminação, moradores também relatam a falta de segurança. A situação tem gerado medo e incerteza entre os que vivem na região. Eles cobram uma solução por parte do poder público. Eu já havia pensando em relatar isso, porque é bem marcante, né? Um primo meu teve a moto tomada de assalto e a tática que eles usaram para roubar, para furtar a moto, foi exatamente desligar o farol da moto e esperar no escuro, porque não tinha como ver, a gente não tem visibilidade, né? E esse foi só um dos casos, e até hoje não foi solucionado. Aqui próximo de casa, né, também já assaltaram as motos dos meus 2 tios, né, também com arma, né, já próximo daqui, eles indo trabalhar ou voltando do trabalho. E eles foram abordados, né, no caminho, e também quase tiveram, um teve a moto levada e o outro por pouco não teve, né, mas é sempre uma abordagem muito violenta, né, e principalmente, né, com essa falta de energia, de policiamento, que às vezes tem porque a gente tem o contato, mas você sabe que não é a mesma coisa, né, da gente ligar e na mesma hora vir, a gente não tem essa assistência, assim. Então é bem mesmo delicado falar sobre isso, às vezes, dessa falta de iluminação, dessa falta de cuidado, dessa falta de visibilidade para a gente, por ser de área rural e por não ter essa iluminação, às vezes a gente vai atrás e não é solicitado, não é visto, né, da mesma forma. Eu acho que a iluminação também é uma forma da gente se sentir seguro, né, e é um direito nosso como cidadão que vive aqui e que precisa, assim como as pessoas que moram na área urbana, a gente de área rural também necessita desses cuidados, né? E eu acho que se esses trechos fossem bem mais iluminados, a gente poderia ter mais visibilidade e a gente poderia também ter mais segurança. São pelo menos assim uns 40 minutos daqui do centro da cidade para chegar até a rancharia com
com um trânsito até adequado, né? Não com aquele trânsito tão movimentado como nós estamos acostumados a ver no pico daquela movimentação própria de Parnaíba. Naira, além dessa problemática que foi trazida aqui pela Ieda, que inclusive essa realidade que ela trouxe para a gente sobre a iluminação pública e os desafios que isso trazem para a comunidade, no caso, existe também outros desafios que estar naquela comunidade, especificamente à noite também, aumenta essa insegurança da população da zona rural de Parnaíba. Que informações você tem sobre essa realidade? É isso, Daniel. Lá na entrada da cidade, o primeiro poste, ele funciona. Na comunidade, perdão, funciona. Os demais já não funcionam e a escuridão total, como a gente viu no vídeo que ela fez essa captação para a gente, para fazer essa denúncia, e a gente vê lá como é que é à noite. Então, ela estuda à noite, a Ieda, mas é a realidade também de outros moradores que precisam resolver, né, suas questões, o seu cotidiano aqui no centro, e ao retornarem, eles vão no breu, completo breu. E lá é uma região cheia de animais, cheia de buracos. Ela alertou sobre a questão da segurança pública, né? Mas tem esses outros pontos que trazem uma dificuldade no dia a dia, que fazem com que ela, por exemplo, como estudante, ela nos relatou, ela acontece de cair num buraco e ficar no prego. Imagina você ter que trocar um pneu ali, fazer um reparo no seu transporte, no breu, você sendo mulher, né, tem uma questão de ser mulher também é um fator que a gente tem que destacar, porque o dia a dia dela e de outras senhoras também, de se locomoverem nessa total escuridão. Então, como ela destacou muito bem como moradora, a iluminação, ela é um direito, e quem mora na comunidade rural também tem que ter acesso a esse direito, e a iluminação por si só, nesse trecho, nesse percurso ali na proximidade da Lagoa da Prata, já traria N soluções para a vida dessas pessoas, Daniel. Só em dispor da iluminação pública já traz uma forte sensação de segurança, porque aí tem essa condução melhor do veículo, se percebe melhor algum risco, como você colocou, né? Tem buracos, tem animais, é uma estrada de carroçal, ou seja, de pissarra, em alguns trechos pelo menos, e é importante que haja essa iluminação pública, que é uma responsabilidade da gestão do município, que haja essa estruturação quanto à iluminação. Eu vejo que, Naira, é um trecho bastante grande para sair da rancharia para entrar na zona urbana daqui da cidade. Exato, é um trecho de cerca de 4 quilômetros em total escuridão. Esse período de chuva tem áreas que ficam alagadiças, que cobrem os buracos, ou seja, muitos riscos deixam de ser percebidos, né, dos animais, desses bandidos, como ela trouxe. Os bandidos já entenderam que tem a patrulha acontece na região 2 vezes por dia, com horário marcado. A comunidade vem pedindo para que esses horários sejam intercalados, para que sejam surpreendidos esses bandidos, porque eles já sabem do horário, eles se preparam para agir no horário contrário, ali no horário oposto. Então, é uma região que, com a iluminação, são várias soluções que ela vai alcançar ao mesmo tempo. Muito bem, é importante trazer essas informações, trazer essa pauta da comunidade. Inclusive, essa reportagem, ela foi resultado de uma informação, de um contato da Ieda através do WhatsApp 3322-3266, trazendo essa problemática que é uma necessidade coletiva e, portanto, nossa equipe de reportagem foi até lá para fazer esse registro e trazer em evidência essa realidade que nós observamos quanto à segurança viária e a segurança física destas pessoas que moram na zona rural de Parnaíba, que precisam da iluminação para que se sintam mais seguras e tenham uma melhor resposta diante dessa condição que infelizmente é tormentosa para estas pessoas.